maioria das pessoas encara a riqueza como uma quantidade estática, ou seja, ela está ali para ser dada, tomada, saqueada, dividida ou repartida. Só que antes de qualquer coisa, a riqueza ela precisa ser gerada. E essa é a história da humanidade, essa marcha do progresso. Muita riqueza tem sido gerada, mas muitas pessoas não conseguem participar deste florescimento. E quando você gera riqueza, o importante é que todas as pessoas possam participar dessa riqueza. Quando você constrói, por exemplo, uma usina hidrelétrica, a quantidade de riqueza que você gera é muito grande. Essa usina aqui, por exemplo, só para você ter uma noção, aqui acima, 10 mil fazendas elas são beneficiadas com a água acumulada por essa barragem em termos de irrigação. E é claro que quando você constrói uma usina hidrelétrica, você modifica o meio ambiente e muitas pessoas ao redor elas são afetadas. E se envolver uma população indígena, a situação fica pior ainda, porque os conflitos eles são mais intensos. Você deve estar pensando que eu estou gravando esse vídeo aqui sobre a usina de Belo Monte, lá em Altamira, no Pará, mas não é. Eu estou gravando esse vídeo aqui na usina de Grand Coulee, no rio Columbia, no estado americano de Washington. E a semelhança aqui com Belo Monte é incrível. Há muitas histórias iguais, porque da mesma maneira como lá a gente teve que influir e alterar o curso do rio Xingu, aqui eles tiveram que os americanos alterar também o curso do rio Columbia. E quando eles fizeram isso, inúmeras reservas indígenas americanas elas foram afetadas. Eles tiveram, por exemplo, áreas de caça afetadas, eles tiveram cemitérios, áreas sagradas que foram inundadas. Então houve uma similaridade muito grande com aquilo que aconteceu também lá em Belo Monte e no Xingu. Mas diferente, os índios americanos eles foram atrás e eles quiseram participar dessa prosperidade. Não foi fácil. Você sabe que a primeira reunião que eles fizeram com o governo federal, ela foi cancelada, porque nesse dia dessa primeira reunião foi o dia em que Pearl Harbor foi atacada. Mas eles não desistiram e eles participaram de toda essa geração. E Grand Coulee hoje é ainda a maior usina hidrelétrica dos Estados Unidos. Ela é a maior fonte geradora de energia, ainda é a maior estrutura de concreto norte-americana. Foi construída dentro de uma reserva indígena, abrangeu várias reservas indígenas, mas esses índios, ao contrário dos índios brasileiros, eles participaram dessa riqueza. No Brasil, os índios brasileiros, a todo momento, eles foram contra a construção de Belo Monte. Para você ter uma noção, quando a gente construiu o canal de derivação que leva a água do rio Xingu à estação da usina hidrelétrica de Belo Monte, esse canal de desvio de derivação, ele foi maior do que o canal do Panamá, dada essa distensão dos índios, isso apenas para que nenhuma gota de água passasse por uma área de reserva indígena. Então é uma pena. Esse tipo de estrutura bem semelhante, eu diria que Grand Coulee eu poderia chamar de a irmã rica de Belo Monte. E aqui eles participaram dessa riqueza, ao contrário dos índios brasileiros. É fácil você criar um Bolsa Família, é difícil você criar riqueza. E pior é quando você cria esse tipo de riqueza e as pessoas não participam da geração dessa riqueza. Diferente dos índios brasileiros, que ficam cada vez mais pobres por não terem essa visão, os índios americanos aqui, como é o caso do Spokane, eles participaram dessa riqueza e continuam participando através de compensações financeiras dessa riqueza gerada pela barragem de Grand Coulee.